O Ministério da Saúde pretende começar a aplicar doses de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir do dia 27 de fevereiro. Essas vacinas aumentam a imunidade contra o coronavírus da cepa original, bem como da variante Ômicron. Para analisar essa questão e o cenário atual da Covid-19 aqui no Brasil, a gente conversa agora com a Karina Calife, que é médica sanitarista e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Professora Karina Calife, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Agora a senhora bem melhor, a gente sabe que estava acometida pela Covid-19, agora se recuperando. Seja bem-vinda, viu? Prazer falar com a senhora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Professora, tivemos um pico nos meses anteriores aí da Covid-19 no Brasil, deu uma diminuída agora. Tem um anúncio aí por parte do Ministério da Saúde que a partir de 27 de fevereiro as vacinas serão aplicadas aí com uma dose de reforço, né? Essa vacina bivalente. Queria que a senhora falasse para a gente aí desse novo calendário de vacinação. O que a população brasileira pode esperar? E mais, elas têm que se vacinar? Sim, primeiro dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui para falar de um calendário de vacinação organizado, né, articulado do ponto de vista de construção de política pública e que todos possam ter acesso a isso. Então, o novo calendário de vacinação, ele começa a vigorar agora no dia 27 de fevereiro, ele está dividido em 5 etapas, né? A primeira etapa, a gente vai fazer esse reforço com a vacina bivalente. A gente tem uma estimativa de que vai nesse primeiro momento aí, atender 52 milhões de pessoas, né? O público-alvo da primeira etapa em fevereiro vão ser todas as pessoas com maior risco de formas graves de Covid, que tenham alguma comorbidade, pessoas com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, super importante, imunocomprometidos, enfim, quem está em instituição de longa permanência, pessoas com deficiência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas e os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, essa é a primeira etapa aí a partir de 27 de fevereiro. A segunda etapa vai começar em março e aí é uma intensificação da vacinação contra a Covid-19 e vai ser para toda a população com mais de 12 anos, já aberto para toda essa população, né? Aí, a partir da segunda etapa de março, a gente começa com a vacinação para as crianças e adolescentes, aí crianças de 6 meses a 17 anos. Então, tem várias estratégias aí, sabe, de mobilizar a comunidade escolar, educação, ensino médio, falar disso. E por que é tão importante a gente se vacinar agora? Porque há uma diferença na vacina que nós tomamos. Eu já havia tomado 4 doses, até hoje nunca tinha pego Covid, nos 3 anos atendendo paciente, ficando em espaço hospitalar. E nesse momento terminei me infectando, aí no início de janeiro, porque a gente está com a última variante que tem, né, seguido com mais tempo é a Ômicron, como você falou. E a Ômicron inicial, essa vacina bivalente, ela tem essa resposta, porque a Ômicron tem um escape vacinal, ou seja, aquelas vacinas que a gente tomou inicialmente não são bivalentes e não tem essa resposta. E hoje a gente tem circulando principalmente a XBB, né, além da B.4 e B.5, que são variantes e subvariantes da Ômicron. Então é super importante que todo mundo se vacine. Professora, eu queria agora falar sobre o trabalho do Ministério da Saúde. Na verdade, no final de janeiro, o consórcio de imprensa que foi articulado para se divulgar os dados e as informações sobre a Covid, sobre a pandemia, o número de mortes, de infectados, ele se desfez, mas não porque a pandemia acabou, na verdade, né? Não porque Covid-19 deixou de ser um problema, continua sendo um problema de saúde pública e a gente permanece tendo que se proteger, se vacinar, como a senhora bem já colocou. Mas chegou ao fim o consórcio porque eles disseram, inclusive, que agora os dados do novo ministério são mais confiáveis, são articulados, como a senhora colocou. O plano de vacinação já está sendo elaborado. Isso faz diferença para a população, de um modo geral, e da prevenção de casos graves e de outros problemas que a gente pudesse ter com o Covid, essa nova rearticulação do Ministério da Saúde? Faz total diferença para a população e para todos nós, profissionais de saúde.
porque fica claro, a gente tem a confiança nos dados, isso está nas plataformas digitais do Ministério da Saúde, a gente tem um outro contexto, vamos dizer assim. Você estava falando aí do contexto epidemiológico, a gente não deixou, bom, acabei de falar que eu peguei Covid depois de 3 anos agora em janeiro, né? Outras pessoas nos espaços de trabalho, porque a gente tem um outro cenário epidemiológico, né, gente, que as vacinas, que eram respostas que a gente não tinha antes, quando era fundamental a gente estar o tempo inteiro com as outras medidas protetivas, e a gente tem também, hoje, uma situação mais adequada, ou seja, existem mais referências em relação ao tipo de tratamento, ou seja, o que serve, o que não serve, como é que você faz nas questões, quem são as pessoas que têm mais chance de pegar. Então, esse jeito de falar, a gente falou muitas vezes aqui que faltava uma coordenação nacional, né? Esse impacto que a coordenação nacional traz, tanto para os serviços de saúde que conseguem se comunicar com a população, como a população que não vai ficar enfrentando longas filas, porque ela vai saber exatamente qual é o período que ela tem que ir, qual é o direito que ela tem, a compra da vacina, porque essa vacina bivalente, ela poderia ter sido comprada antes, ela já estava disponível em vários países da Europa, Estados Unidos também aconteceu, né? Já tinham sido, se eu tivesse tomado a vacina bivalente, provavelmente, né? Então a gente tem uma diminuição da possibilidade de infecção. E aí o Ministério rapidamente, é um tempo muito curto, já conseguiu fazer a compra, já conseguiu organizar aí o calendário vacinal e também o calendário vacinal da influenza, que começa em abril, depois desse momento, que é super importante também. Pois é, professora, a gente está falando já dessa mudança, desse cronograma aí do Ministério da Saúde, totalmente diferente, o inverso do que foi o Ministério da Saúde na gestão de Jair Bolsonaro. Inclusive, as mães matriculando seus filhos, mães dos programas sociais do Bolsa Família, precisa comprovar comprovante de vacinação, carteira de vacinação em dia. A minha pergunta, professora, a partir de agora, a gente pode esperar que a vacinação contra a Covid-19 ela passe a fazer parte de um calendário anual de vacinação? Ainda não está sendo discutido isso? O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Olha, Cosmo, a tendência é exatamente essa, que aconteça com a vacinação da Covid e algo parecido com o que a gente tem da vacinação de influenza. Então, a tendência, eu acho que a Ethel Maciel, que é uma pessoa com quem eu tenho, inclusive, alguns artigos publicados desde a época da pandemia, porque faz parte também da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que é hoje a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente. As outras pessoas, a gente tem gente de São Paulo, gente do Brasil inteiro olhando para isso, né, cuidando disso. Então, a gente deve ter esse reforço agora e provavelmente anualmente com um acerto, com essa revisão, porque as variantes elas acontecem independente da gente, é isso que o vírus faz, eles vão mutando. O que a gente tem tido hoje é mutação, variante Ômicron e subvariante Ômicron, por isso que é tão importante a gente tomar essa vacina bivalente agora, mas pode ser que no ano que vem a gente tenha algum outro acerto a fazer, então a tendência é que a gente tome anualmente. Agora, claro, é importante a gente dizer que a Covid-19 é uma doença nova, né, e que do ponto de vista do nosso dia a dia, já faz um monte de tempo, mas do ponto de vista da ciência é pouco tempo. Então, mudanças, alterações, revisões, elas ainda podem acontecer, mas essa é a tendência, que a gente tenha reforço anual da vacina de Covid-19, sim. Professora, nós passamos por um período que tivemos que ficar em casa, passamos por um período longo também, onde a gente tinha que usar máscara em todos os locais. Agora a gente deu uma flexibilizada no uso de máscaras em lugares fechados, em lugares de saúde, a gente permanece utilizando transportes públicos. E acredita-se que vai ser uma nova conduta de vida para nós, seres humanos, diante da Covid. O que a senhora pode nos orientar quanto a isso, a essa nova conduta de vida, considerando isso que a senhora já colocou? É um vírus que não vai deixar de existir, vai permanecer na nossa rotina e cotidiano. E o que a gente precisa se preocupar, então? Eu acho que o cuidado daquilo que a gente chama, inicialmente, a vacinação. Fundamental que a gente se vacine, que a gente respeite o calendário vacinal. Nós nos vacinamos, é um pacto social, né? Nós nos vacinamos em um pacto coletivo, para nós mesmos, mas também para toda a população, para essa articulação, para aqueles que não podem se vacinar, para aqueles que estão com doença oncológica, que naquele momento... Então, a vacinação, ela é um pacto coletivo, ela não é uma medicação individual, né? Ela é uma oferta farmacológica para todos, então, fundamental isso.
A outra questão que é super importante que você está trazendo é o que a gente chama de medidas de proteção, né? Outras medidas. Então, que medidas são essas? Lugar fechado, a gente ainda precisa usar máscara, não tem jeito. Então, não dá para andar no elevador sem máscara, não dá para você ir num ambiente com aglomeração sem máscara. É claro que agora a gente está numa situação diferente, por tudo que a gente já disse. Temos vacina, temos uma referência para tratamento, a gente está sem óbitos, né, em vários lugares há alguns meses. Então, mesmo com adoecimento, a tendência é que a maioria das pessoas tenham uma doença que leve ou moderada, então que tenham menos casos graves, mas eles continuam existindo. Então, essas medidas protetivas que a gente chama, que são medidas protetivas não farmacológicas, se você tem alguém frágil em casa, você for para algum lugar de aglomeração, agora a gente vai ter carnaval, tenha cuidado ao voltar, ambiente fechado, então a gente vai ponderando o risco-benefício, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Eu continuo usando máscara em todos os ambientes fechados, andar no elevador, em hospital, nas unidades de saúde. Se alguém vai num cinema, num teatro, deve usar máscara. E, claro, em ambientes abertos, quando você está com as pessoas que você tem convivência, que você rapidamente saberá se existe a possibilidade de ter se infectado ou não, você pode flexibilizar sabendo e tendo todos esses cuidados. Professora, a senhora é médica sanitarista, professora de medicina. A gente conversou ao longo dos últimos anos aqui no Revista Brasil TVT, a senhora participa do Bom para Todos aqui na TVT também, e a gente falava do quanto era difícil ser um profissional da saúde, um cientista, e ter um governo que desacreditava em grande parte médicos, desacreditava cientistas. Queria ouvi-la agora como médica sanitarista, professora de medicina, quem estudou bastante, que defende a ciência. Como é que essa mudança de chave agora tem uma ministra da saúde, acima de tudo mulher, cientista e que defende ciência, que defende saúde de qualidade digna para todo mundo, professor? Olha, eu acho que é um outro momento que tira um peso de cima da gente. Claro que trabalhar com a saúde sempre será um trabalho árduo, porque a gente trabalha com a dificuldade, com as pessoas quando elas estão mais fragilizadas. A gente sempre diz que a saúde deve existir para que as pessoas possam continuar com suas vidas produtivas e felizes, ou seja, a gente é meio, não é fim, né? Isso que também a arrogância, essa coisa que a saúde às vezes tem, que a gente deve diminuir. Mas é uma alegria, porque a gente estava num governo negacionista, né? A gente fala da necropolítica, de todas as dificuldades, sofrimento físico e emocional que nós profissionais de saúde tínhamos, e a gente está agora com outro movimento, então a gente passa a ter esperança, a gente tem, né, um desejo de trabalhar de um jeito que é articulado com tudo aquilo que vai acontecendo, a gente tem convites para ir trabalhar, né, e estar junto com os colegas que estão no Ministério da Saúde, então isso é um outro momento, é um outro movimento, e eu acho que faz bem para todos os profissionais de saúde, faz bem para a população, faz bem para a pesquisa, né, porque a gente tem, sim, uma ministra da Saúde Mulher, como feminista, eu tenho que dizer isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante, e não só ser mulher, né? Porque é a ideia da gente ter esse espaço, mas é uma mulher do campo da saúde coletiva. Isso faz muita diferença. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância desse lugar de se reconhecer o campo da saúde coletiva, o SUS como, né, o nosso grande legado, com tudo que é uma instituição nossa, né? Não é local assim, mas o SUS é maravilhoso e eu tenho assim muito orgulho de ser uma trabalhadora do Sistema Único de Saúde, que vai atrás disso. Então, a gente é outro momento. A gente sabe que também no MEC a gente vai ter muito mais, tem abertura de novos editais para pesquisa, bolsas para os nossos alunos, né, de doutorado, mestrado, PIBICs. Então, é um outro momento que nos dá muita alegria. E se você me permitir, claro. Você falou do Bom para Todos, eu quero mandar um beijo para a Thalita, que eu sei que ela teve a nenenzinha. Sim. E sempre foi muito bom trabalhar com o pessoal por lá. Ela volta logo mais, viu? Acho que meados de março, abril está voltando. Abril, deve ser abril. Ela está de licença maternidade nesse momento, mas com certeza repassaremos seu recado. Aproveitando que a senhora está falando desse período de negacionismo, isso influenciou também sobre a vacina de outras doenças, né? A gente teve aí a retomada de alguns casos graves de sarampo. Essa nova administração do Ministério da Saúde, quanto a essa vacinação também de outras doenças que já tinham sido
extintas no nosso país. Isso também é importante e a população tem que se preocupar, como se informa. Sim, é super importante porque a gente teve nos últimos anos, e é justo dizer que os últimos anos que eu estou falando, desde 2016 para cá, com o início, a gente teve uma diminuição da oferta vacinal, da procura da oferta, porque para a gente trabalhar com vacina, a gente tem que fazer um trabalho de comunicação. Então, por exemplo, a profissão de vocês é extremamente importante em relação a isso, de levar notícias, né, boas notícias e tal. Nós tivemos, o Ministério acabou de publicar, depois eu posso passar para vocês, como é que está toda a cobertura vacinal, isso está público no site do Ministério da Saúde, na SVSA, que são a cobertura das vacinas de 2012 a 2022. Então, é impressionante a gente ver, por exemplo, a BCG, que é uma vacina que toma na maternidade, ela sempre teve em torno de 99,7%, 99,8%, e ela em 2022 ficou com 78%. Então, é muito pouco, não faz sentido isso. Outras vacinas, vamos pegar aqui uma outra vacina, que é a poliomielite, que sempre teve em torno de 100% de cobertura, chegou a 72%, é uma doença grave. Essa, assim, nem todas são doenças que já estavam extintas, mas são doenças com que a gente convivia numa proteção muito maior, né? Então, a polio, a gente não tinha história de polio há muito tempo, e a gente teve alguns casos nesse momento. Então, o recado é vacinem-se. As vacinas só estão disponíveis no sistema público quando elas foram muito estudadas, quando elas são seguras, quando a proteção é maior do que qualquer risco, né? Então, é super importante, e acho que o Ministério da Saúde, a primeira coisa que fez foi deixar claro todos esses dados, e a gente vê como a gente perdeu, como a gente diminuiu cobertura, né? Nesses 30 anos de SUS, a gente só aumentou, e desde o golpe para cá, a gente teve, de fato, isso né, independente do que cada um pense, isso é dado público que está aí, disponível para quem quiser ver. Então, vamos retomar aí nossos 100% de vacina em tudo que a gente puder. Perfeito. Saúde em primeiro lugar. Karina Calife, que é médica sanitarista e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Professora, é sempre um prazer falar contigo e recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Prazer meu estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Super importante que vocês estão sempre trazendo aí informação para todos. Um abraço e até a próxima. Abraço. Abraço.